Quais são as matérias que eu posso alegar na exceção de pré-executividade? Tá? Vamos falar, você já sabe que é uma forma do executado se defender. Você já sabe que é uma forma dele se defender mesmo antes de ter sido citado. Tá? Porque se ele já foi citado, ele apresenta os embargos, ele não precisa da exceção. Você já sabe que é uma forma dele se defender levantando matérias de ordem pública mesmo depois que o juiz já tiver julgado os embargos ou uma impugnação. Mas agora você tem que saber, afinal de contas, quais matérias, o que eu posso colocar lá, né, na fundamentação, né? Quais são as matérias que eu posso basear a minha exceção de pré-executividade? A primeira são matérias que podem ser decididas de ofício pelo juiz. Eu não sei se você sabe, algumas matérias chamadas matérias de ordem pública são matérias que o juiz pode levantar de ofício na execução, mesmo que o exequente ou o executado não alegue, ainda que ninguém fale sobre elas. Professor, como é que eu faço para descobrir quais são todas as matérias de ordem pública? Olha, isso está previsto de forma espalhada pela legislação. Qual que foi o meu trabalho aqui? Eu reuni as principais e eu vou falar para você. Por isso é importante que você anote, tá bom? Primeira matéria de ordem pública que pode embasar uma exceção de pré-executividade. Anota aí. Prescrição ou decadência. Se você foi contratado pela parte e você viu, olha, o cara está te executando aqui, mas esse cheque já está prescrito. Opa, matéria de ordem pública, vou entrar com uma exceção de pré-executividade. Às vezes o cliente vai falar para você, não precisa entrar com isso aí não, espera eu ser citado e aí nos embargos à execução você suscita essa prescrição. Pode ser? Pode. Como eu te disse, a exceção serve para você adiantar as razões da defesa ou para você levantar uma matéria de ordem pública depois que já passou o momento da defesa. Quanto às matérias de ordem pública, não existe não existe preclusão. Não é porque você não levantou a decadência, por exemplo, nos embargos, que você não vai poder levantar a decadência depois, através de uma exceção. Matérias de ordem pública não são atingidas pela preclusão. Marca isso aí e salva. Isso serve para tudo, tá? Então, uma das matérias mais alegadas em exceção de pré-executividade é a prescrição ou a decadência, tá bom? Segundo ponto, segunda matéria das mais utilizadas aí na exceção de pré-executividade é a ilegitimidade de parte. Vamos ver um exemplo? Imagina que o cliente te procura e fala, olha, eu tô sabendo que o fulano entrou com uma execução contra a minha pessoa, mas o cheque é da minha mulher, o cheque não é meu. Ele colocou no polo passivo da execução a minha mulher, que assinou o cheque, e eu. Eu não sou o firmatário do cheque e sequer eu endossei esse cheque, não tem nenhuma razão. Eu sou parte ilegítima para estar nessa execução. Você vai falar, opa, matéria de ordem pública. Eu posso suscitar e pedir a extinção da execução através de uma exceção de pré-executividade. Tá? Então essa é a segunda matéria que pode ser objeto de exceção de pré-executividade. Terceira matéria, interesse de agir. A falta de interesse de agir. Veja, legitimidade de parte e interesse de agir são as famosas condições da ação. Então, se você, como advogado, identifica que falta interesse de agir ao exequente, você pode levantar essa falta de interesse de agir em uma exceção de pré-executividade e, com isso, conseguir que o juiz determine a extinção da execução. Professor, dá um exemplo aí para ficar mais claro. Óbvio, eu estou aqui para isso, para facilitar a sua compreensão, o seu entendimento. Imagina que o seu cliente deu um cheque para uma pessoa em pagamento, seja lá do que for, e essa pessoa, antes mesmo de descontar o cheque no banco, ela entra com uma execução. Aí você vai dizer, não há interesse de agir. Ele nunca tentou descontar esse cheque, ele não precisa do Poder Judiciário para receber esse cheque, basta ele ir no banco e depositar o cheque. Está lá, ó, tem fundos, o dinheiro está lá. Isso, com esse exemplo bem simples, eu te mostro a falta de interesse de agir. Interesse de agir significa a necessidade da atuação do Poder Judiciário. Nesse exemplo que eu acabei de dar, o credor, o dono do cheque, precisa do judiciário para receber o cheque? Não, é só ele ir lá no banco e tentar compensar o cheque. Ah, professor, ele foi, o cheque voltou sem fundos. Opa, nasceu o interesse de agir, tá bom? Então, todas as vezes que você identificar que falta ao exequente o interesse de agir, você pode levantar essa matéria através de exceção de pré-executividade, tá bom? Outra matéria objeto de exceção de pré-executividade, falta de qualquer pressuposto processual. Professor, eu nunca entendi direito essa história de pressuposto processual.
Pois bem, falando numa breve síntese, o Código de Processo Civil, ele estabelece alguns pressupostos, algumas coisas que você tem que preencher para que a sua ação possa tramitar regularmente. Por exemplo, não é necessário na justiça comum que uma petição inicial seja subscrita por um advogado? Não é? Esse é um pressuposto processual. Tá? Não é necessário que haja a procuração nos autos? Então, é um pressuposto processual. Existem vários outros, tá? Que você pode aprender lendo o Código de Processo Civil. Lá estão escritos os pressupostos processuais. Não é necessário que você faça um pedido na sua inicial, ainda que seja o pedido de condenação do réu, de declaração. Esse é um pressuposto processual, tá? Todas as vezes que você analisando uma execução, você vê que falta um pressuposto processual, essa ausência de pressuposto processual pode ser objeto de exceção de pré-executividade. Exemplo, você olha lá na execução, na justiça comum, né? Porque no juizado isso pode ser feito, você olha lá na justiça comum a execução e você vai ver a execução é assinada pela parte, não por um advogado. Olha, falta um pressuposto processual, que é a capacidade postulatória. Aquele cara que assinou a petição inicial, ele não é advogado e nem está atendido por um advogado. Pronto, exceção de pré-executividade, mostrando a falta de um pressuposto processual. Depois que você for estudar, e aí fica como tarefa de casa, você olhar no Código de Processo Civil quais são os pressupostos processuais, todas as vezes que em uma execução faltar um pressuposto processual, você pode levantar a mão e falar, opa, exceção de pré-executividade. Exemplo 2, às vezes a petição inicial da execução, ela é inepta, tá? E aí, com isso, falta um dos pressupostos processuais, que é a petição inicial apta. O que é uma petição inicial inepta da execução? Bom, imagina, e eu estou dando um exemplo bem grosseiro para ficar fácil para você entender, que o executado, ele está cobrando um valor, ele fala aqui, ó, o exequente, aliás, né? Recebi um cheque de R$1.000 e agora eu quero que Vossa Excelência determine, cite o executado para pagar R$2.000 e não apresenta cálculo nenhum. Um dos requisitos da petição inicial da execução é a memória de cálculo. Ele precisa explicar por que a dívida que era de 1.000, hoje ele está cobrando 2.000. O que ele colocou? Juros, correção monetária? Precisa, é um requisito da inicial da execução que você apresente uma memória de cálculo. Se você não fizer isso, falta um dado da petição inicial que pode torná-la inepta, tá bom? Então, eu estou te dando esse exemplo para te mostrar que a falta de pressuposto processual pode levar à extinção da execução e isso você pode suscitar através da exceção de pré-executividade. Você pode basear o seu pedido numa exceção de pré-executividade quando a execução é nula. E é o próprio Código de Processo Civil que fala as hipóteses em que ele considera a execução nula. A primeira hipótese está lá no artigo 803, inciso 1 do CPC. Fala que a execução é nula quando o título executivo extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. Professor, dá um exemplo aí que embananou tudo. Bom, você sabe que um documento, para ele ser considerado um título executivo extrajudicial, ele tem que ter essas três características, né? A certeza, a liquidez e a exigibilidade. Tá? Exemplo, vamos imaginar que o cliente te procura dizendo que ele fez um contrato com uma outra pessoa, essa pessoa está executando esse contrato foi assinado por duas testemunhas, então é um título executivo, e o seu cliente tinha se comprometido a entregar 30% da produção anual de soja que ele fizesse na terra dele, tinha se comprometido a entregar para o credor. Só que isso ainda não se tornou líquido, afinal de contas a produção de soja ainda não terminou, ainda não dá para apurar o valor devido, mas mesmo assim o exequente já entrou com a execução, ou seja, ele está executando um título que não tem a característica da liquidez. Liquidez é a capacidade de transformar em moeda. Quanto vai ser 30% da produção anual de soja? Bom, eu ainda não sei, já que a produção anual de soja lá na propriedade ainda não terminou, a gente ainda tem metade do ano para percorrer, então veja, o título
é ilíquido, falta um dos atributos do título extrajudicial, portanto a execução é nula. Então todas as vezes que o cliente te procurar e você examinar a execução e ver que falta liquidez, certeza ou exigibilidade naquele título que está sendo executado, você vai falar, opa, isso é matéria de exceção de pré-executividade, tá bom? Outra situação também, todas as vezes em que o executado não for regularmente citado para execução, é motivo para você entrar com a exceção de pré-executividade. E isso vale para qualquer momento, tá? Isso vale para qualquer momento. Está previsto lá no artigo 803, inciso 2 do CPC. Imagina que o executado te procura e fala, olha, tem uma execução contra mim, ela já está tramitando, eu sei que ela está tramitando porque o oficial de justiça foi lá na minha casa e me citou através da minha esposa. Foi a minha esposa que assinou o mandado de citação, não fui eu. Opa, a execução é nula quando o executado não é citado regularmente. Então, o que você vai fazer? Exceção de pré-executividade. Não precisa esperar o momento dos embargos, não precisa esperar o momento da citação, tá bom? Essa também é uma causa de nulidade da execução. Terceira hipótese em que a execução pode ser considerada nula, está previsto lá também no artigo 803, inciso 3º do Código de Processo Civil. A execução ela é nula quando ela for instaurada antes de se verificar a ocorrência de uma condição ou de um termo. Professor, bugou minha cabeça, não estou entendendo nada disso. Exemplo, a parte que te procurou, o executado, ele se comprometeu a entregar um gado para o exequente quando ele recebesse a posse de uma fazenda que eles negociaram. Como ele ainda não recebeu a posse, como ainda não aconteceu a condição, né? A condição dele entregar o gado era receber a posse da fazenda. Bom, ainda não aconteceu, ele não recebeu a posse. Então, a outra parte ainda não pode exigir o cumprimento da obrigação. Falta o acontecimento de uma condição. Todas as vezes em que a discussão ali de direito material, você verificar que, olha, falta um implemento de uma condição para que o executado possa ser obrigado a cumprir a parte dele, essa é uma matéria de exceção de pré-executividade, tá bom?